Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre escolha de premissas em modelagem financeira. Meu nome é Ricardo Giacomo Maluf e antes de qualquer coisa eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Esse é um incentivo importante para que eu possa cada vez mais produzir conteúdo de qualidade por aqui, tá legal? Então vamos lá, escolha de premissas para modelagem financeira e vale dizer que esse tema que eu estou trazendo aqui hoje, o vídeo que eu estou fazendo aqui hoje é por conta de um comentário que eu recebi. Então, com isso eu queria reforçar a importância da sua interação aqui no canal e dos teus comentários, não só nesse vídeo, mas nos vídeos que você assiste. Então, sempre dizendo, né, pô, será esse tema que eu estou trazendo aqui é legal, é interessante para você? De que forma? Comenta. Tem algum ponto que você acha que valeria ter falado que não estava no vídeo? Escreve aqui também. Então, muito importante ter a tua interação para que não seja só eu falando. Dessa forma, eu ouço e eu falo também. Eu acho que é assim que a gente torna esse canal cada vez mais interessante, com conteúdos que sejam valiosos de fato, tá bom? Então, vamos lá. Então, vou ler aqui o comentário do Thiago Anderson, tá? Ricardo, os seus vídeos são muito interessantes, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Thiago. Uma sugestão para os próximos seria um caso prático de modelagem, como por exemplo a escolha das premissas para uma projeção financeira. Muito legal. Vale dizer que nessa minha experiência com modelagem financeira, né, desde banco, consultoria internacional, apoiando o Private Equity em Londres e depois abrindo a minha empresa no Brasil, a Dorset, eu tive alguns casos bem interessantes de modelagem. Tem alguns que são que causam maior curiosidade, como as marcas internacionais que eu apoiei para trazer de Estados Unidos para cá ou de Reino Unido para cá, e várias outras marcas internacionais com as quais a gente falou e não necessariamente fez uma modelagem financeira. Então tem casos curiosos, além de setores, né, como aviação, frotas de carro, importação e exportação, cosméticos e perfumaria e assim por diante. Então tem bastante riqueza de exemplos, só que eu acho interessante trazer alguns exemplos aqui do Reino Unido. Eu lembro que lá eu trabalhava com diversos setores e eu acho que vale falar de um setor em específico. Então eu lembro que eu trabalhei bastante com varejo, alimentação, indústria, serviços, esportes. Acho que o mais curioso de todos é esportes, né? Eu trabalhei com dois times, desses times importantes ali da Liga na Europa, dois times do Reino Unido, que foram super interessantes. Num desses dois times eu estava apoiando o processo de compra internacional do time, e num outro eu estava bastante próximo de um dos acionistas, com quem eu ainda tenho um certo contato, mais à distância, mas ainda tenho contato. De qualquer forma, tem casos curiosos, então achei legal aqui o comentário do Thiago, porque assim eu consigo trazer aos poucos aqui nos vídeos esses casos para a gente ir analisando a depender do ângulo que vale a pena a gente olhar, tá bom? Então dessas áreas aí do Reino Unido, eu gostaria de comentar do setor de alimentação, tá? Tem vários outros casos, mas acho que esse é interessante porque dá para trazer alguns casos de escolhas diferentes de premissas de receita nesse caso, tá? Estou trazendo uma premissa de receita para diferentes casos do mesmo setor. Então, por exemplo, eu lembro que em Londres eu estava assessorando um investidor relevante, pessoa física, na verdade família, né, dois irmãos, que estavam comprando participação numa marca internacional muito forte dos Estados Unidos, mas que estava presente em outros países do mundo também. Tinha algumas operações na Europa, tinha acho que menos na Ásia, de forma genérica, tinha muito nos Estados Unidos. Eu lembro que a gente, ao olhar aquele negócio, a gente precisava entender a estratégia do negócio, então a gente começou a olhar para as unidades de maneira geral. Então a gente olhou de longe, né, o que eu costumo chamar de zoom out. E essas terminologias que eu dou, eu gravo aqui, eu tenho vídeos que eu gravo falando das minhas regras de ouro, né, zoom in, zoom out. Tem outros termos aqui que aos poucos vai ficando claro, tá? Então
eu fiz uma visão, eu sentei junto com o pessoal dos investidores, junto com o pessoal da minha empresa também, que fazia trabalhos complementares ao meu. Então a gente sentou e analisou, e ali tinha 1, 2, 3, 4, 5 até 300 e tantas lojas, não lembro exatamente o número de lojas. E dava para olhar por essas lojas por região, né? Os estados americanos, ou as regiões dos Estados Unidos, ou Estados Unidos, Europa, Ásia, e daria para olhar de várias formas. E aí na troca ali, a gente conversando, chegamos à conclusão de, pô, será que não vale a pena olhar por unidade de negócio e classificar elas em grupos? A gente pensou, legal, tá, mas que tipo de grupo que a gente vai classificar? E a gente pensou, pô, seria interessante se a gente classificasse o grupo pela rentabilidade, né? Legal, o grupo ali se acertou, se combinou, então a gente fez um trabalho de juntar essas, sei lá, 300 e tantas lojas, ou qualquer que seja o número, em grupos. A gente chegou em 4 grupos, o grupo das menos rentáveis, das mais rentáveis e das de rentabilidade média, e a gente separou a rentabilidade média para um pouco melhor e um pouco pior. Então, e foi super interessante, porque deu um trabalho tremendo de modelagem financeira para chegar no que a gente queria chegar. A gente acabou então ficando com 4 blocos de unidades dessa operação, né? E aí, na lata, assim, todo mundo meio que junto, pô, esse grupo da rentabilidade muito baixa, de repente a gente descontinua essas lojas. Interessante. Aí desses 3 grupos que sobram, o grupo de rentabilidade mais baixa, a gente poderia estudar e comparar com os outros 2 grupos, o que esses outros 2 grupos estão fazendo de melhor, para ver se é possível melhorar a rentabilidade dessas unidades. E esses caras aqui, que eram os top performers, as unidades com maior rentabilidade, eram olhadas então como algo a ser modelado, ou algo a ser... Então, tentando olhar ali para as características daquelas unidades, o que elas tinham que faziam com que elas fossem melhor. Será que era a localização? Será que era o tamanho? Né? Será que era o modelo de atendimento, que tinham diversos, né? Tinha o mais enxuto e o flagship, que era a loja mais bonita, tal. Então, tudo isso sendo analisado e foi super interessante. Então, esse aqui é um exemplo de olhar para o negócio de uma maneira mais ampla. E nesse caso, na verdade, a gente estava olhando rentabilidade e não receita, tá? Então, nesse primeiro caso aqui de alimentação, olhando no zoom out por unidade e rentabilidade. E aí, trazendo casos diferentes para o mesmo setor, vamos imaginar então grupos menores, né? Que não tinham 300 e tantas lojas, tinham, sei lá, 20, 30. E aí então poderia olhar para dentro das unidades, né? Como que a gente consegue entender a projeção do negócio a partir das unidades operacionais. E aí, pensando em receita, várias formas de olhar. Então, dando alguns exemplos de escolhas que poderiam ser feitas, e aí eu tenho as minhas preferências que eu vou dizer aqui. Então, você está olhando para várias unidades num setor de food service ou de alimentação fora de casa, e aí você está ali olhando para uma determinada unidade que tem, sei lá, 40 mesas. Então, você pode pensar no giro de mesas, né? Então, fala assim, eu tenho 40 mesas, elas estão 100% alocadas, 80% tomadas no almoço, ou até 100% tomadas, e giram uma vez e meia no almoço, tá? Só que no jantar, elas estão, sei lá, X% tomadas e tem um giro específico lá da noite. Então, você consegue olhar por mesa, né? Você não está olhando já a unidade de longe, a última linha da unidade de rentabilidade. Você está olhando para a unidade de negócio, e naquela unidade de negócio você está vendo quantas mesas e está então projetando quanto que ela teria de receita a partir da receita histórica dela, mas não é pegar um número e jogar o mesmo número para frente. Foi 500. Então faz 500 todo mês. Não. Olha-se ocupação de almoço, ocupação de jantar, e aí você consegue então ter uma receita estimada numa premissa operacional, que é o quanto que as mesas giram, né? Então vamos dizer que olhar a unidade de negócio de longe, como no primeiro exemplo é o zoom out. Olhar as mesas seria uma escolha de premissa zoom médio, né? Então você está olhando dentro da unidade e você está olhando as mesas. E aí tem 2 opções de zoom in, que eu particularmente gosto mais de uma do que de outra. Então você pode pensar o número de pessoas que estão entrando naquele local
para se alimentar no almoço, no jantar ou durante um mês. E aí você pode pensar quanto que cada pessoa tende a consumir. Então, vamos fazer aqui um cenário em que a gente está brincando com a premissa de quantas pessoas entram em determinado mês. Mas aí você fala assim, mas que tipo de pessoas? Você pode separar entre homem, mulher e criança. Vamos dizer que cada um desse grupo de pessoas tem um consumo diferente, né? Então o homem vai consumir um volume maior, a mulher vai consumir um volume menor, mas o valor do prato é o mesmo, vamos dizer, só que come menos, né? O pai come, o homem adulto come, sei lá, um prato de salada, um prato de comida lá, sei lá, de carne, e mais uma sobremesa. A mulher come só a salada ou a salada e meia carne e assim por diante. Então, você tem a premissa que não é mais mesa, você está indo mais no detalhe, está olhando para pessoas e não mesa, e aí, só que aí você está separando em grupos e entendendo que esse cara, ele consome em média, sei lá, 20 libras ou sei lá, 50 libras, ele consome 50 libras, ela consome 20 libras ou 30 libras e ele consome 15 libras. Estou chutando os números, tá? E aí então você entende historicamente qual que foi o volume de pessoas entrando, e você precisa ter informações passadas para conseguir brincar com essas premissas. E quanto menos informação você tem, mais on out são as suas premissas, porque você não vai conseguir entrar no detalhe, senão você está chutando as coisas, né? E aí então você tem também, o que eu gosto particularmente, é olhar pelos pratos, né? Então, unidade de negócio ou unidade de serviço. No caso de um restaurante, por exemplo, as unidades de negócio são, mas as linhas de negócio são os pratos, né? Então você fala assim, pratos de carne, pratos de massa, sobremesa, bebidas, né? Então você trabalha por grupos. E aí você consegue detalhar mais ou menos a depender do nível de modelagem financeira que você quer fazer e o quanto que isso traz de benefício. Se não trouxer benefício, não vale detalhar. E eu acho que isso determina o nível de profundidade que você vai ou não vai. Então, se o detalhamento que você está trazendo traz riqueza, detalha. Se essa riqueza ela é irrisória, vai mais para o genérico, senão você vai ter um trabalho gigantesco de extrair dados históricos para projetar dados futuros que você não vai conseguir fazer muita coisa. Então, eu acho esse modelo esse exemplo de alimentação no Reino Unido interessante, porque a gente consegue mostrar do zoom out, em que você pega a rentabilidade por unidade, até você vir aqui no nível da unidade, de uma unidade, e olhar para essa unidade, ou quantas mesas, o nível de ocupação, o giro de mesa, ou as pessoas, o mix de pessoas, os tipos de pessoa, e quanto que consome cada um, e os valores, ou você pode ir direto nos pratos e falar assim, olha, em média todo mês consome-se, sei lá, 2.000 pratos desse, 500 pratos desse, aí você consegue olhar historicamente. É claro que você precisa de novo de sistemas, você precisa de informações para conseguir entrar num nível de detalhe maior, mas eu achei interessante trazer esse exemplo aqui. Eu vou trazer outros exemplos. Se você acha esse tipo de conteúdo interessante, não deixa de escrever o que você achou legal, o que você acha que pode ser interessante saber também, tá legal? Super importante. E é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante o canal, tá legal? Então é isso aí, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que pode se beneficiar. E eu espero então que você esteja aí inscrito no canal, para que a gente possa se ver nos próximos vídeos, tá bom? Valeu, até lá!